Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula. Vamos finalizar essa semana corrigindo os exercícios que eu deixei para vocês. Acredito que hoje a gente termina o capítulo número 16, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Eu deixei então para vocês fazerem lá na página 429, exercício 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? E a gente vai corrigir eles agora, beleza? O exercício 5 fala assim, ó. Complete as expressões algébricas, sabendo que elas representam quadrados perfeitos. Faça a representação geométrica. Tá, então a gente sabe que representa quadrados perfeitos. Então, a gente pode usar aquela fórmula, né? O quadrado primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Então, a gente vai completar, ó. Aqui, a gente tem o primeiro termo ao quadrado, não é? Então, que número que tá ao quadrado aqui? Para dar 49, é só a gente tirar a raiz. Qual que é a raiz de 49? 7. Então, eu sei que aqui a gente tem o 7 ao quadrado, não tem? Aqui, ó, qual que é a raiz de x ao quadrado? É x. Então, a gente sabe que aqui a gente tem o x. Então, quem que vai aqui no meio que tá faltando? Na fórmula fala que é assim, 2 vezes o primeiro, quem que é o primeiro? É o 7, vezes o segundo. Não vamos confundir e falar que o primeiro é o 49, porque não é. O primeiro é o 7, tá? Então, 2 vezes 7, 14. 14 vezes x, 14x. Então, o número que falta aqui é o 14x, tá? O próximo aqui, ó. O primeiro termo, qual que é a raiz de x ao quadrado? X. Qual que é a raiz de 1? 1. Então, quem que vai ser o segundo termo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2. Vezes x, 2x. Então, quem tá faltando aqui é o 2x, tá? Agora aqui, ó. Eu não tenho o primeiro, mas eu tenho o segundo. Quem que é o segundo? A raiz de 36, que é 6, beleza? Aqui eu tenho 2 vezes o primeiro, eu não sei quem é o primeiro, porque eu quero descobrir aqui, vezes o segundo. Bom, quando eu multiplicar isso, tem que dar 12m. Olha só, 2 vezes 6, 12. Quem tá faltando para dar 12m? O m. Então, eu já sei que o primeiro termo vai ser o m. Só que aqui eu quero o quadrado do primeiro, então m ao quadrado. Agora aqui, ó. Quem que é o primeiro? A raiz de 9, 3. A raiz de x ao quadrado, x. Então, o primeiro é 3x. Quem é o segundo? Não sei. Vamos descobrir, então, aqui no meio. Ó. Na fórmula não fala que é 2 vezes o primeiro é 2x, vezes o segundo. Quem é o segundo? É quem eu vou descobrir quem que é. Vamos multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Vezes x, 6x. Já deu ele aqui. Então, por quem que eu vou multiplicar para continuar isso? Por 1. Então, eu sei que o meu segundo termo é 1. Só que aqui em cima eu tenho que colocar ele elevado ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É o próprio 1, tá? Então, tá aí feito a número 5. A número 6, ela fala assim, ó. A expressão 9m ao quadrado mais 6m mais 1 pode representar a área de um quadrado? Justifique sua resposta. Bom, para representar a área de um quadrado, se a gente tem um trinômio quadrado perfeito, ela representa, porque o trinômio quadrado perfeito não é alguma coisa ao quadrado, e isso representa o lado desse quadrado. Então, se eu tenho assim, ó, por exemplo, aqui, ó, eu teria 7 mais x ao quadrado, não seria isso? Se eu desenvolvesse, deixa eu ver se esse giz rosa tá aparecendo, às vezes eu tenho a impressão que ele não aparece. Ah, ele aparece sim. Ó, se eu desenvolver 7 mais x ao quadrado, vai dar isso daqui. Então, isso representa a área de um quadrado, né? Então, a área é igual a 7 mais x ao quadrado. Por quê? Porque se eu tiver um quadrado com um lado 7 mais x, todos os lados vão ter 7 mais x de medida, não é? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, como que eu calculo a área? É o lado ao quadrado. Então, ó, 7 mais x ao quadrado. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa assim ao quadrado, ele pode representar a área de um quadrado, que é isso que ele pergunta, né? Ó, a expressão pode representar a área de um quadrado? Então, é só a gente ver se isso é um trinômio quadrado perfeito. Lembra lá naquele passo a passo pra gente fazer?
Ó, ele fala pra gente pegar o primeiro e o último termo e tirar as raízes. Então, ó, qual que é a raiz de 9? 3. Qual que é a raiz de m ao quadrado? M. Aqui eu tenho 1 mais. Aqui a raiz de 1 é 1. Ficaria assim. Mas a gente tem que ver se esse termo aqui tá certo. Pra gente descobrir, é só fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ó, 2 vezes 3m vezes 1. 2 vezes 3m, 6m. Vezes 1, 6m, ó. Deu exatamente aquilo ali. Então, sim, isso é a área de um quadrado, ó. Ele pergunta, né? A expressão é a área de um quadrado? Então, você pode escrever que sim. Aí ele pede para justificar. Aí a sua justificativa é essa aqui mesmo. Então, você pode colocar que o lado desse quadrado mede 3m mais 1. E aí a área vai ser 3m mais 1 ao quadrado. Certo? A número 7 fala assim, ó, a expressão p ao quadrado menos 5p mais 6,25 é um trinômio quadrado perfeito? Em caso afirmativo, fatório. Então, vamos ver se é um quadrado perfeito? Ó, a gente vai tirar a raiz daqui, vai ficar p, menos, vamos tirar a raiz dali. Qual que é a raiz quadrada de 6,25? Pode fazer na calculadora, tá? Não tem problema. Então, ó, raiz de 6,25 dá 2,5. Então, 2,5. Ficaria assim. Mas para eu ter certeza se isso é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que ver que se eu fizer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ter que dar 5p. Vamos ver se vai dar? 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes p, 5p, ó. Exatamente o que eu tenho ali. Então, pode colocar, sim, é um trinômio quadrado perfeito. Aí ele fala para fatorar e tá fatorado aqui, ó. P menos 2,5 ao quadrado. Tá? Acabou. A número 7, né? Agora vamos fazer as próximas. Ó, na número 8, ele fala assim. Em cada expressão há um erro, assinale-o e faça a correção. Então, a gente vai achar quais foram os erros na hora de fatorar esses trinômios quadrados perfeitos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver eles embaixo e daí depois a gente compara ali, tá? Pra achar o erro. Então, ó, aqui, qual que é o quadrado do primeiro? Então, vai ser 2x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, a gente já pode direto olhar lá em cima, ó. 2 ao quadrado, 4. Ó, cadê o 4 daqui? Ele não elevou o 2 ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4, vezes x. 1 ao quadrado, 1. Então, o erro é esse 2 aqui. Aí, ele pede pra gente escrever certo. Então, ó, vai ficar 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, o erro é esse 2, que no caso ele é um 4, tá? Ele esqueceu de elevar ao quadrado. O próximo, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9. M ao quadrado, m ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, vai ficar 30mn mais 5n ao quadrado, 25n ao quadrado. Vou pôr aqui embaixo que não vai caber ali do lado. Então, cadê o erro? O erro é que faltou 30mn, tá? Então, tá corrigido ali. Ali não tem como assinalar porque ele não tá ali, né? Só então escreve o jeito certo, tá bom? Que faltou 30mn. Aqui, ó. O quadrado do primeiro, então, 7 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 7 ao quadrado, 49. Menos 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. Vezes y, 28y. Mais 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4y ao quadrado.
Essa daqui, ó, o 49 tá aqui, o 28 tá aqui, o 4y tá aqui. Cadê o erro? Aqui, ó. Ele colocou mais, sendo que aqui é menos, ó. Então é menos. Então só corrige, circula o mais e aí escreve certo como menos. Beleza? O próximo, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. P ao quadrado vai continuar P ao quadrado. Menos 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1, 12. Vezes P, 12P. Mais 1 ao quadrado, 1. Ó, ele colocou 12 aqui, só que é 36. Provavelmente ele fez 6 vezes 2, 12, mas não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6, que dá 36. E daí o restante tá certo. Então, circula aí, ou faz um tracinho no 12 e escreve certo, que é 36, tá bom? Vou apagar e fazer os próximos. A número 9, ela fala assim. Qual é o termo que deve ser acrescentado ao termo do meio da expressão m ao quadrado mais 4m mais 49 para que ela se torne um trinômio quadrado perfeito? Justifique sua resposta. Bom, então, se ela quer que ela se torne um trinômio quadrado perfeito, quer dizer que ela não é um trinômio quadrado perfeito, né? Então vamos analisar isso, ó. Para ser um trinômio quadrado perfeito, o que acontece? Eu tenho que tirar a raiz desse mais a raiz desse. Qual que é a raiz de 49? É 7. E elevar ao quadrado. Quando eu desenvolvo, tem que dar isso. Vamos ver o que vai dar? Não vai dar, porque a gente já sabe que não é. Ele já falou que não é. Então, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. M ao quadrado. 2 vezes 7, 14. Então, 14m. 7 vezes 7, 49. Tá. Tá vendo que aqui tem 4m e aqui tem 14m? Então, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, né? Aí ele fala assim, o que a gente tem que acrescentar para que seja um trinômio quadrado perfeito? Ó, qual o termo que deve ser acrescentado ao termo do meio? Então, eu tenho 4m, só que eu preciso de 14m. Então, que termo que eu tenho que acrescentar? Então, a gente tem que acrescentar o 10m, não é? Porque aí se eu fizer 10 mais 4, aí sim vai dar 14, tá? Então, o termo que tem que ser acrescentado é o 10m. A número 10 fala assim, fatório os trinômios quadrados perfeitos. O que acontece? Aqui, ele tá falando pra gente, são trinômios quadrados perfeitos, ele tá falando de fatorar os trinômios? Então, eu sei que isso são trinômios quadrados perfeitos. Eu não tenho que descobrir. Então, como que a gente faz? A gente só vai fazer o quê? Tirar a raiz do primeiro, então a raiz de p ao quadrado é p, olhar esse sinal e colocar aqui, e tirar a raiz desse. Então, a raiz de q ao quadrado é q, e elevar ao quadrado. Eu preciso conferir se aqui no meio tá certo? Não preciso, porque ele tá falando já que é um trinômio quadrado perfeito. Ele já garante isso pra gente. Então, a gente não precisa conferir se esse aqui tá certo, porque ele vai tá certo. Ai, mas eu quero conferir, vai que a apostila errou. Tudo bem, não tem problema, você confere. Aí você faz 2 vezes o primeiro vezes o segundo e tem que dar isso aqui, tá? Mas quando ele já fala pra gente que é, se ele fala assim, veja se é um trinômio quadrado perfeito. Aí sim, aí a gente faz e confere se o do meio vai dar certo, tá? Mas se ele já fala que é porque é, né? Então aqui, ó, a raiz de m ao quadrado, m. Vou colocar o mais aqui. Qual que é a raiz de 0,01? Pode fazer na calculadora. Então, raiz quadrada de 0,01 é igual a 0,1. Então, põe 0,1 ao quadrado. Aqui, qual que é a raiz de m ao quadrado? M. O sinal daqui é menos, vou pôr o menos. Qual que é a raiz de 0,25? Põe aí na calculadora. Dá 0,5. Então, m menos 0,5 ao quadrado. Prontinho, tá feito. Eu falei pra vocês, né? Parecia que era bastante exercício, mas não era, né? Eles eram bem simplesinhos de fazer, tá bom? Então, corrijam e vamos voltar lá pro conteúdo que a gente tava vendo. Vamos
voltar então lá na página 427. A gente parou lá no número 2, né? No número 3, na verdade. 3. Ele fala assim, ó. Lembra que a gente estava falando sobre o Caio lá, que ele tinha lá 17 ao quadrado, ele separou em 10 mais 7 e resolveu um trinômio quadrado perfeito? Agora, ó, aconteceu outra coisa com o Caio, ó. Em outra tarefa, ele se deparou com duas expressões numéricas que deveriam ser representadas em uma única potenciação. Veja como ele procedeu. Então, ó, tinha a expressão assim, 2.500 mais 800 mais 64. E o professor provavelmente pediu que eles escrevessem esse número que ia resultar aqui em uma única potência. Então, como que o Caio resolveu isso? Ele observou esses números e ele percebeu o quê? Que o 2.500 é 50 ao quadrado. Ele percebeu que o 64 é 8 ao quadrado. Então, tanto 2.500 como 64 são quadrados perfeitos. Aí ele tirou a raiz de 2.500 e chegou no 50. Tirou a raiz de 64 e chegou no 8. Aí quando ele multiplicou, ó, lembra que no meio a gente tem 2 vezes o primeiro vezes o segundo? 2 vezes 50, 100. 100 vezes 8, 800. Fechou. Então ele viu que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Aí ele escreveu, então ele tirou a raiz desse mais a raiz desse e viu que 50 mais 8 é 58. E daí isso vai dar 58 ao quadrado. Se a gente pegar a calculadora e fizer essa conta, ó, 2.500 mais 800 mais 64 dá 3.364. Se a gente fizer 58 ao quadrado, vai dar exatamente isso, 3.364. Olha aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Tem 2.500, agora tem menos 800 e aqui tem um 16. O que o Caio observou? Que a raiz de 2.500 é 50, a raiz de 16 é 4. E se fizer 2 vezes 5, aqui é 800, não é 800, é 400. Ó, eu errei aqui. Aqui é 400. Aí ele viu que 2 vezes 50 dá 100, 100 vezes 4, 400. Se a gente fizer essa soma, essa subtração, e fizer 50 menos 4 dá 46, 46 ao quadrado vai dar a mesma coisa que aqui, tá? Aí ele fala assim, em cada caso, explica o raciocínio utilizado por Caio. Então, ó, Caio percebeu que essa expressão e essa são quadrados perfeitos. Então, eu vou escrever que tanto 2.500 mais 800 mais 64, como 2.500 menos 400 mais 16 são quadrados perfeitos. São quadrados perfeitos. Sendo assim, ele fatorou. Certo? Então, qual foi o raciocínio que Caio utilizou? Então, Caio percebeu que tanto 2.500 mais 800 mais 64, como 2.500 menos 400 mais 16 são quadrados perfeitos. Sendo assim, ele fatorou. Tá? E chegou aqui nesses resultados, nessa potência que ele queria, uma única potência. Aí, a número 4 fala assim, crie 2 exemplos de expressão numérica que atendem às mesmas condições do item 3. Então, aqui na número 4, ele quer que a gente faça 2 exemplos, igual o Caio fez. A gente não precisa fazer números muito grandes, tá? O que é importante pra gente criar? A gente vai pensar em um número que tem uma raiz exata. Então, por exemplo, assim, o 4, né, a raiz de 4 não é 2? Então, eu posso começar com um 4 aqui. O 9 não tem raiz exata, que é o 3? Então, eu posso colocar um 9 aqui, ó. Vou pôr mais. Aí, quem que vai aqui no meio? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo.
Só que o primeiro aqui não é o 4, é a raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? É 2. E qual que é a raiz de 9? É 3. Então, aqui no meio, quem que vai? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou colocar assim, ó. 4 mais 12 mais 9. Igual o do Caio ali. Como que vai ficar, então? A raiz de 4 é 2. A raiz de 9 é 3. Então, vai ficar 2 mais 3 ao quadrado. 2 mais 3 ao quadrado é 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Isso daqui tem que dar 25. Será que vai dar, ó? 4 mais 12, 16. 16 mais 9, 25. Um outro exemplo agora. Vou pegar o 16, que é um quadrado perfeito, que eu sei. Vou pôr menos aqui agora. E vou pegar o 25 também, que eu sei que é uma raiz exata, né? Aqui é mais. Bom, então aqui vai ficar 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? É a raiz de 16, que é 4. Vezes o segundo. Eu acho que vocês não estão enxergando aí, né? Mas enfim. Que é 5, mas não tem problema. Ó, vou escrever maior aqui. Então vai ficar 16 menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Mais 25. Como que eu vou escrever isso aqui na forma fatorada? Raiz de 16, 4. Menos raiz de 25, 5 ao quadrado. 4 menos 5, menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado dá 1. Vamos ver se isso aqui vai dar 1? 16. Eu vou fazer a calculadora aqui para ser mais fácil. Ó, 16 menos 40, menos 24, mais 25, dá 1. Exatamente ali. Não vamos confundir o sinal, tá? Ó, sinal negativo ao quadrado fica positivo. Beleza? Agora eu vou apagar isso aqui e a gente vai fazer o teste número 3 ali na página 428. Ali na página 428, no exercício 3 do teste, ele fala assim, ó. A expressão que deve ser somada a x ao quadrado menos 6x mais 5, para que resulte o quadrado de x menos 3 ao quadrado é... Então, se a gente desenvolver esse quadrado aqui, não vai dar isso. Vai dar alguma coisa e vai estar faltando alguém para dar isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desenvolver isso aqui. Então, quanto que é x menos 3 ao quadrado? Então, vamos lá, ó. O quadrado do primeiro menos... Eu vou fazer direto já, tá, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Mais o quadrado segundo. 3 ao quadrado, 9. Então, eu desenvolvi e deu isso. E eu tenho isso aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5. O x ao quadrado tá certo. O menos 6x tá certo. Ó, aqui eu tenho um 5, eu preciso de um 9. Então, quanto que falta eu somar aqui para dar 9? Quem que eu vou somar com 5 que vai dar 9? O 4. Então, falta o 4, que é a letra D de dado. Certo? Vocês viram que eu fiz direto? Vocês podem fazer direto na casa de vocês também, se vocês estão entendendo. Como eu tô longe de vocês, eu não sei como que tá essa explicação, eu não sei se vocês estão conseguindo fazer já bem certinho. Então, por isso eu tô fazendo passo a passo. Mas quem consegue fazer direto, já pode fazer direto, que daí economiza grafite, economiza tempo, tá? Mas se você não se sente seguro em fazer direto, acha que vai errar, acha mais complicado, não tem problema. Aí faz o passo a passo, tá bom? Nós terminamos, então, mais um capítulo, né? Que foi o capítulo 16. O próximo capítulo é Construções Geométricas 1, que é a construção de ângulos. A Josi já passou um recado para vocês nos grupos, falando que vai diminuir a nossa quantidade de aulas. Eu estava dando para vocês aproximadamente 5, 6 aulas por semana. Eu vou dar 3 aulas agora. Mas o que acontece? Isso não vai interferir em nada no conteúdo, tá? Eu vou conseguir dar conta. Ela consultou a gente antes, eu vi que não falta muita coisa para terminar a apostila. O que acontecia é que a gente mandava um monte de vídeo para vocês e vocês não assistiam, né? Então era muita coisa, muitos não assistiam, né? Muitos assistiam, mas tinha muita gente que não assistia. Às vezes, quando tinha aula dupla, eu mandava 2 vídeos.
E eu percebi, eu olhava lá as visualizações do vídeo, que o primeiro vídeo tinha visualização, o segundo já não tinha tanto. Então a gente sabe que em casa é mais complicado, né? É muita coisa para vocês fazerem. Então a gente resolveu diminuir essa quantidade de aula. Então por isso eu vou mandar para vocês 3 vídeos por semana, mas vocês podem ficar tranquilos que não vai ficar faltando conteúdo, tá? Não vai faltar nada. A nossa aula vai continuar no mesmo ritmo. Eu vou explicar bem devagarzinho para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp. Eu tiro dúvida de vocês, tá? Podem ficar tranquilos que essa diminuição de aula é para ajudar vocês, tá? Não tem outro motivo a não ser ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai conseguir concluir o conteúdo no tempo certo, tá bom? E hoje eu não vou dar tarefa de casa para vocês, porque a gente terminou já o capítulo 16. E aí, na próxima aula, a gente começa, então, o capítulo 17. Beleza, pessoal? Então, tenham um ótimo fim de semana e até segunda-feira, tá? Tchau!